nós temos aqui várias coisas em comum. É que é a estreia para vocês, neste palco, para Suas Excelências. Estão a cumprir o primeiro mandato da Presidência da República, portanto temos aqui algumas situações em comum e também, logo quando o Sr. Presidente de Moçambique esteve em Portugal na tomada de posse do Sr. Presidente da República de Portugal, houve aqui uma questão que surgiu logo entre os dois, que era a criação de uma nova era entre os países de língua oficial portuguesa. E é precisamente por aí que vou começar, Sr. Presidente de Portugal. O que é que queria dizer com esta nova era na relação com os PALOC, se pudesse resumir num objetivo? Bem, em primeiro lugar, quero pedir desculpa porque estou um bocadinho afetado pela minha voz, espero recuperá-la durante a nossa conversa. Dizer que é uma honra e um orgulho para nós recebermos o Presidente Daniel Chapo, o Presidente de Moçambique, e espero que isso se concretize num aprofundamento das nossas relações. É esse o nosso desejo, não só nos trabalhos que se vão desenvolver neste fórum, mas em termos bilaterais e multilaterais. E cumprimentá-lo a si, cumprimentar todos os presentes, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros de Angola, o Chairman e o Presidente do nosso Conselho da Diáspora, enfim, todas as senhoras e os senhores presentes neste fórum. Um novo ciclo significa que, verdadeiramente, nós estamos a assistir a uma nova geração de responsáveis políticos em Moçambique e em Angola. E, portanto, está a haver uma transição entre aqueles dirigentes políticos que restauraram a democracia em Portugal e que conquistaram a independência em Moçambique. Portanto, é natural que exista novos horizontes, uma nova visão, e eu diria que esta nova relação tem que ser uma relação que traga do passado o melhor que ele tem e que seja capaz de ser orientada para resultados muito concretos. E, nesse sentido, o Conselho da Diáspora merece uma felicitação, porque verdadeiramente está neste caminho e quero fazê-lo aqui publicamente. E depois nós temos uma diáspora que precisamos de aproveitar melhor. Há cerca de 13 mil moçambicanos residentes em Portugal, cerca de 40 mil portugueses residentes em Moçambique e, portanto, temos que saber, com inteligência e com sensibilidade, orientar a nossa cooperação para os resultados e verdadeiramente dar tradução àquelas frases que ficam sempre bem nos acordos bilaterais, mas depois têm uma dificuldade de se concretizar em hábitos efetivos. E, portanto, orientação para os resultados é a minha resposta. Exatamente. Aliás, várias vezes isso tem sido sublinhado, inclusive nas várias intervenções que já foram feitas aqui. Presidente Chapo, eu pergunto-lhe, tendo em conta que a África está no centro de muitas transformações, nomeadamente demográficas, económicas, energéticas e geopolíticas, quais poderão ser, na sua opinião, os papéis que poderão ser desempenhados, quer por Portugal, quer por Moçambique, como pontes para toda a Europa? Muito obrigado. A semelhança de Sua Excelência, Sr. Presidente António Seguro, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra, é um privilégio para nós estar aqui, num país irmão, para falarmos sobre as nossas relações de cooperação e amizade, que são históricas entre Moçambique e Portugal. Agradecer também a presença de Sua Excelência, Presidente e Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve sempre conosco durante os dias de trabalho. Quero agradecer a presença, portanto, do nosso chairman, Dr. Durão Barroso, agradecer aqui a Sua Excelência, a Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, tem feito também um excelente trabalho com a nossa Ministra da República de Moçambique, Negócios Estrangeiros e Cooperação, os senhores embaixadores de Portugal em Moçambique e também a nossa embaixadora cá, portanto, em Portugal, a embaixadora de Moçambique. Gostaria, indo direto à questão que coloca, dizer que este é um excelente momento em que a África, Moçambique e, em particular, com Portugal, nós nos encontramos. As nossas relações diplomáticas, políticas são excelentes
entre Moçambique e Portugal. E como disse muito bem Sua Excelência Presidente António Seguro, o que acontece é que nós somos duas famílias, Portugal e Moçambique. Temos, portanto, relações históricas. Como sabem, as nossas lutas foram comuns. O povo português contra o regime fascista, e houve a queda, portanto, a 25 de abril, comemorou-se há 50 anos, e também se recordar ano passado, e nós também comemoramos a nossa independência, portanto, 50 anos, e lutamos, portanto, contra o mesmo regime. Por isso, temos relações históricas de amizade e cooperação que nos ligam pela língua e também até pelos laços sanguíneos. Sua Excelência Presidente António Seguro dizia que temos cerca de 13 mil moçambicanos aqui em Portugal, também cerca de 40 mil em Moçambique, mas eu acho, respondendo à sua questão, que o nosso centro, o nosso foco agora tem que ser a cooperação económica e comercial e virada para resultados. Digo isso porque nós em Moçambique temos mais de 1.100 empresas portuguesas ativas neste momento e, como disse muito bem, a África está no centro da economia global e da geopolítica e achamos que este é o momento certo para juntos, Portugal e Moçambique, nos posicionarmos para aquilo que vai e continua a acontecer, portanto, neste momento, mas vai continuar a acontecer nos próximos anos. Resumidamente, temos que nos concentrar na cooperação económica e comercial virada para resultados. Sr. Presidente António José Seguro partilha desta opinião, o virar para os resultados, tendo em conta também o que o Sr. Presidente também acabou de dizer, que são cerca de 1.100 as empresas fornecedoras de Portugal, que é o 7º maior fornecedor de Moçambique. É verdade, concordo com o que o Sr. Presidente Daniel Chapo aqui referiu. E julgo que é muito importante que nós possamos, sempre que possível, passar de trocas comerciais para parcerias estratégicas. Isto é, qualificar melhor o nosso investimento e, designadamente, transformar comércio em investimento produtivo. Para isso precisamos trabalhar juntos. E trabalhar juntos aqui é, sobretudo, um desafio que é lançado aos empresários e que é lançado às nossas empresas. Por isso, a criação conjunta de valor, o potencial económico de Moçambique é enorme, não apenas em termos dos seus recursos, mas também com uma localização geoestratégica relevantíssima, uma das mais importantes rotas marítimas, como nós sabemos, é o Canal de Moçambique, e, portanto, há um mar de oportunidades e verdadeiramente orientado para os resultados concretos. E transformar o comércio nesta produção de valor através de parcerias parece-me essencial. Eu aqui quero felicitar muito o Presidente Daniel Chapo pelas reformas e pela agenda reformista que tem estado a implementar no seu país, porque isso cria condições de confiança e de previsibilidade para as empresas portuguesas que queiram investir. Quero felicitá-lo vivamente, Sr. Presidente. Até tendo em conta as previsões para o produto interno bruto já para este ano, que certas instituições referem que poderá ultrapassar os 3%, o que é extremamente relevante, tendo em conta o que se passou exatamente no passado. E por isso, Sr. Presidente Chapo, eu pergunto-lhe como é que gostaria, aliás, a pergunta é para os dois, mas começando pelo Presidente Chapo, como é que gostariam, tendo em conta também aquilo que acabaram de dizer, como é que gostariam de ver a relação entre Portugal e Moçambique daqui a 10 anos? Falaram do passado, dos grandes laços que os unem, inclusive sanguíneos, foi isso mesmo que o Presidente Chapo disse há pouco, mas como é que poderá ser a relação entre os dois países daqui a 10 anos, com este mundo em constante transformação, em mudança, sendo Portugal o tal parceiro estratégico e que se pretende que os empresários portugueses olhem para Moçambique de uma ou outra maneira também. Muito obrigado. Primeiro, quero concordar plenamente com Sua Excelência Presidente António Seguro no que toca a transformarmos as relações comerciais em relações estratégicas. E nós temos vantagens, como foi dito aqui,
Primeiro, entre os nossos países, as relações de amizade, cooperação, mas também as relações históricas que nos ligam e a língua portuguesa, que é extremamente importante como instrumento de cooperação entre os nossos dois países, para nos posicionarmos ao nível do continente africano e do E mundo. ainda é uma vantagem competitiva a questão da língua. Exatamente. É a quinta língua mais falada A quinta no mundo. língua mais falada do mundo, e isto leva a uma grande vantagem. E como sabe, hoje temos que virar atenções também para questões tecnológicas, portanto estamos a falar da transformação digital, estamos a falar da inteligência artificial, e esses aspectos todos da língua é importante. Mas respondendo à sua questão, queria dizer que realmente a previsão do crescimento econômico de Moçambique é esta, está sendo levada a cabo por várias instituições ao nível do mundo, e a razão é muito simples. Por isso queria aqui convidar, portanto, os empresários portugueses para apostar em Moçambique. E o momento é este. Nós, neste momento, temos cerca de 4 projetos ligados, portanto, ao gás, Sim. na bacia de Rovuma, e 4 destes projetos, 3 estão a ser lideradas por empresas europeias. Isto é extremamente importante fazer referência. Temos 2 projetos, portanto, Coral Sul, para a exploração de gás na bacia de Rovuma, e também Coral Norte, que são cerca de 15 bilhões de dólares, e também temos um investimento de mais 15 bilhões de dólares de um projeto que é liderado também por mais uma empresa ligada à União Europeia, portanto, a um país europeu. Estamos a falar da Eni, que é italiana, e a Total, que é francesa, e também, se tudo correr bem, ainda ao longo deste ano, neste segundo semestre, vamos, portanto, assinar a decisão definitiva de investimento do maior projeto de investimento privado em África, portanto, da Exxon, e estamos a falar de cerca de 20 bilhões de dólares. Portanto, no total, estamos a falar que em Moçambique, nos próximos 5, 10 anos, há um investimento só no setor do gás de cerca de 50 bilhões de dólares. E aquilo, o que é a minha humilde experiência nos megaprojetos, fui aprendendo que o momento certo para que as empresas possam se posicionar em Moçambique, empresas portuguesas, que temos uma relação sólida ao longo desses anos todos, é este o momento da implantação dos projetos. Porque já quando chega a fase da operação dos projetos, já não há muita obra, já não há muita necessidade de mão de obra, e achamos que este é o momento certo para poderem, portanto, os empresários portugueses, nossos irmãos, posicionarem-se em Moçambique. E já agora quero agradecer mais uma vez a Portugal, que é liderado por Sua Excelência Presidente António Seguro, porque ano passado estivemos cá em dezembro e houve uma linha de crédito, portanto, entre os dois países de cerca de 500 milhões de euros. Estamos num processo bastante avançado, no trabalho que estamos a fazer entre os dois governos. É um processo extremamente importante para, portanto, o financiamento das empresas portuguesas que estão a operar em Moçambique, e eu acho que é importante que faça referência a isso e agradeça, portanto, ao Governo e à Sua Excelência Presidente da República por esta visão que tem de estreitar cada vez mais as nossas relações comerciais e económicas entre Portugal e Moçambique, mas, sobretudo, com uma relação estratégica para o nosso posicionamento em África e no mundo. Portanto, Sr. Presidente, a relação daqui a 10 anos poderá ser bem mais profícua do que é atualmente. Bem, esse é o nosso desejo, é o desejo do Sr. Presidente Daniel Chapo, é o meu desejo, o desejo do Governo português, o desejo de todos os nossos empresários, porque não há razão contrária para que assim não seja. E, portanto, aquilo que nós devemos é, com inteligência, olhar, por exemplo, para as conclusões da 6ª Cimeira que se realizou em dezembro do ano passado e ver como é que esses instrumentos se podem tornar efetivos com a tal orientação, volto a insistir, para os resultados. Esta linha dos 500 milhões é uma linha importantíssima, que funciona como uma garantia importante para o investimento dos nossos empresários portugueses em Moçambique. E, ainda esta semana, o Sr. Primeiro-Ministro me transmitiu que estamos já, não diria nos pormenores técnicos, porque estas questões não são de pormenor, mas estamos muito próximos de uma decisão final para que essa linha possa ser concretizada. E isso é excelente e cumprimento o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que aqui está presente. Eu diria que há 2 desafios na próxima década. Um desafio tem a ver com esta transformação do comércio
em, digamos, capacidade produtiva instalada e parcerias que se possam e devam desenvolver aos mais diferentes níveis tecnológicos, de transferência de tecnologia, de formação de quadros, de aproveitamento de recursos, de parcerias estratégicas entre portugueses e moçambicanos a operar em Moçambique. Isso parece-me essencial. E se nós conseguirmos fazer esse caminho, isso seria excelente para ambos os países e, em último lugar, que é sempre o destino das políticas, a favor das pessoas. E há um outro desafio muito, muito relevante, que é o das novas gerações. Isto é, nós não podemos manter a nossa cooperação exclusivamente numas relações históricas e numas relações apenas porque falamos a mesma língua. Porque senão isso vai-se perdendo com a chegada de novas gerações. E desse ponto de vista, os jovens têm aqui um papel muito importante. A cultura tem um papel relevantíssimo na aproximação entre os jovens. Conhecermos melhor uns aos outros, porque isso gera confiança. Nós estamos na década da juventude no âmbito da CPLP e, mais uma vez, devemos orientar-nos para os resultados, coisas concretas. E se nós conseguirmos, no mínimo, manter esta relação de amizade, que vem da nossa história, nos próximos 10 anos já seria importante. Mas eu seria mais ambicioso. Temos que a manter e temos que a aprofundar. Isso seria ótimo. É reforçar e reduzir também obstáculos e, eventualmente, barreiras que possam existir, burocráticas, que travam a reciprocidade e o investimento nos dois países, conforme sabemos. Presidente Chapo, o Sr. Presidente de Portugal falou da confiança. Confiança que é imprescindível quando se fala em energia, em inovação, em investimento. Nada disso existe sem a confiança entre os Estados, os investidores, as empresas e os cidadãos. E eu pergunto-lhe que condições são hoje indispensáveis para transformar a confiança política em prosperidade económica partilhada e pode a estabilização de Cabo Delgado ser ou não motor de uma fase de desenvolvimento económico? Muito obrigado. Em relação a esse aspecto de confiança, queria, em primeiro lugar, dizer que as nossas relações político-diplomáticas entre Moçambique e Portugal, neste momento, são excelentes. As relações também comerciais e também económicas, excelentes. E como disse muito bem, Portugal faz parte dos 10 maiores fornecedores de Moçambique, em termos comerciais, e para nós isso é muito bom. O que nós temos que fazer é estreitar cada vez mais as relações de amizade e cooperação. Em relação ao aspecto que coloca, gostaria de dizer que Moçambique, neste momento, goza, portanto, de uma estabilidade política, económica e social, porque, como sabem muito bem, depois das eleições no ano passado, tivemos alguma instabilidade política, mas achamos que era importante estabelecermos um diálogo entre os moçambicanos, porque creemos que só com diálogo podemos encontrar caminhos para a estabilidade política, económica, social, a paz e a segurança, que são extremamente importantes para a confiança, como disse muito bem, para os investimentos. Estamos, neste momento, a levar a cabo o Diálogo Nacional Inclusivo, que participam todos os partidos políticos, a sociedade civil, as ONGs, portanto, todos os estratos sociais em todo o país, para encontrarmos caminhos que possam permitir, portanto, mesmo que haja necessidade de fazer alguma alteração em termos legislativos, estamos à disposição de o fazer, porque o mais importante é que haja estabilidade política, económica, a paz, e a democracia faz parte deste processo todo. Indo concretamente em Cabo Delgado, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Portugal, porque tem sido um ator extremamente importante ao nível da União Europeia, no que toca ao apoio que Moçambique tem recebido para o combate a este mal, que é o terrorismo, ao nível desta província, principalmente na zona onde temos a ocorrência, portanto, dos recursos naturais, principalmente o gás e hidrocarbonetos, e Portugal tem jogado um papel extremamente importante ao nível da União Europeia. E eu gostaria de aproveitar esta ocasião para agradecer a Sua Excelência Presidente da República, ao povo português e ao governo português, portanto, por esse apoio que tem sido dado. Permita-me dizer que, neste momento,
Em termos de estabilidade, nós estamos a viver um momento relativamente melhor em relação àquilo que era, razão pela qual os projetos que tinham sido suspensos de gás do Rovuma, como o projeto da Total, foi retomado. Temos tido alguns ataques esporádicos ao nível de algumas aldeias das populações ao nível de Cabo Delgado. Isto provoca, sem mais de dúvidas, alguma deslocação da população, mas temos tido assistência e o apoio, portanto, de várias organizações internacionais por reconhecerem que são fragilidades. Mas deixa-me explicar que Moçambique é um país vasto. Tem cerca de aproximadamente 2.700 quilómetros de costa. E Cabo Delgado fica a 3.000 quilómetros da cidade de Maputo, que é a nossa capital. Então, mesmo o terrorismo não está em toda a província de Cabo Delgado. Sim. É apenas alguns distritos da Zona Norte onde estão os projetos, mas neste momento a situação, portanto, é melhor. Por isso que há esta confiança em termos de estabilidade política, econômica e social em Moçambique. Há esta previsão de crescimento do nosso PIB em 3% nos próximos anos. E acho que o que nós temos que fazer nos próximos 10 anos é continuarmos unidos, coesos, a solidificar cada vez mais as nossas relações de amizade e cooperação, mas, como eu disse aqui, virada para investimentos. E eu queria agradecer este convite à Sua Excelência Presidente António Seguro e aproveitar esta ocasião para convidar os empresários portugueses para apostarem, portanto, em investimentos em Moçambique. Estamos no momento certo. Há uma coincidência, feliz coincidência, entre os novos ciclos de governação, portanto, em Moçambique e Portugal, e nós achamos que esta feliz coincidência dos novos ciclos de governação e esta amizade de cooperação que nós queremos estreitar cada vez mais vai nos permitir não só solidificar as nossas relações diplomáticas e políticas, mas, sobretudo, a parte econômica, que é extremamente importante para os próximos 10 anos. Queremos mais investimentos em Moçambique, queremos também que haja mais empresários moçambicanos a investirem, mais portugueses a virem para Moçambique e também de Moçambique para moçambicanos em Portugal. E se existirem obstáculos, acho que Sua Excelência Presidente António Seguro disse que nós, como Governo de Moçambique, estamos, portanto, a fazer reformas e queria agradecer a presença do Secretário de Estado para a área de reformas que esteve em Moçambique durante, portanto, o Fórum Euro, portanto, foi Global Gateway, que foi, portanto, levado a cabo entre Moçambique e a União Europeia, e a presença portuguesa em Moçambique foi extremamente importante neste fórum. Todos os empresários da União Europeia, dos 27 países membros da União Europeia presentes em Maputo, conseguiram perceber as fortes relações de amizade e cooperação que existem entre Moçambique e Portugal e, sobretudo, para terminar, a forma como estamos dispostos a fazer reformas para estabelecer a confiança, não só entre Portugal e Moçambique, mas também entre a União Europeia e Moçambique. E, sobretudo, as reformas são necessárias porque elas é que vão nos levar a consolidar cada vez mais a confiança. Sr. Presidente, se quer reforçar esta questão, tendo em conta o que acabou de dizer o Presidente Chapo, que ao fim e ao cabo é necessária também uma cooperação entre iguais, não é? Sim, essa cooperação entre iguais é uma condição de ser uma cooperação frutífera e com bastante qualidade. E, portanto, estamos a falar de dois Estados soberanos, dois Estados amigos, e o Sr. Presidente Daniel Chapo sabe verdadeiramente que pode sempre contar com Portugal no apoio que for necessário, designadamente na necessidade de se manter as condições de segurança em Cabo Delgado, não apenas exclusivamente nas zonas mais críticas e, porventura, aquelas, enfim, mais apetecíveis, mas também em toda a região, dentro, volto a referir, no respeito pela soberania do Estado moçambicano e na superior orientação do Presidente Daniel Chapo. Depois, em relação à estabilidade política, nós temos uma relação perfeita
E, aliás, sublinho, o Presidente Daniel Chapo há pouco disse que estamos num momento excelente das relações entre Moçambique e Angola. E por isso, para os empresários portugueses que queiram fazer parcerias, que queiram investir, naturalmente que isso é relevante porque gera a confiança, gera estabilidade, gera previsibilidade, e isso é muito, muito, muito relevante. Portanto, eu apenas quero enaltecer, não apenas a visão, mas os passos concretos que o Sr. Presidente Daniel Chapo tem feito e, sob a sua liderança, tem acontecido em Moçambique. Sendo, só para reforçar que é curioso, por vezes, darmos também alguns números, sim. O investimento direto português ultrapassa os 2.100 milhões e Moçambique está precisamente entre os 8 principais destinos de investimento português no mundo. Portanto, Sr. Presidente, significa que Portugal, além das questões históricas, já olha para essa relação daqui a uns anos, porque vê as potencialidades deste país. Potencialidades, até porque já se falou aqui da importância das novas gerações, dos estudantes. Nós queremos reter talento, mas sabemos que esse talento, por vezes, foge, mas desde que fuja para bons sítios, é bom sinal. As bolsas de estudo duplicaram. Há pouco ouvíamos o Dean aqui da Universidade Nova a dizer que espera que venham para aqui mais estudantes moçambicanos, tendo em conta o grande número de nacionalidades de estudantes aqui presentes. E eu pergunto-vos, a questão é para ambos, como é que podemos aprofundar esta questão ao nível do ensino superior, investigação e inovação e o papel da tecnologia digital na modernização de Moçambique? Sr. Presidente Chapo, começando por si. Muito obrigado. E como disse muito bem aqui Sua Excelência Presidente António Seguro, que nós temos relações históricas, mas temos que reparar para o futuro. E o futuro pertence à juventude. Por isso que eu dizia que nós temos que apostar, sobretudo, nas tecnologias, na transformação digital, tanto no setor público como no setor privado, e as transformações e reformas que estamos a fazer é neste sentido. Por isso, em Moçambique, estabelecemos pela primeira vez, durante os nossos anos de independência, o Ministério de Comunicações e Transformação Digital, que está virado realmente à juventude e ao futuro da tecnologia. Hoje fala-se de inteligência artificial, tem os seus desafios, mas não temos outra saída senão apostar na juventude, na ciência, na tecnologia, no conhecimento. E queria também usar esta ocasião para agradecer esta excelente cooperação que nós temos neste setor, sobretudo da educação e do ensino superior, da atribuição de bolsas. Isto está a permitir, portanto, termos o futuro da juventude, portanto, garantido. Mas também gostaria de fazer referência, sobretudo neste aspecto que colocou a questão, que o ensino superior entre os dois países é extremamente importante, apostar na juventude é extremamente importante. Quando nós estamos a falar do desenvolvimento econômico e do crescimento econômico, o fim último é criar melhores condições de vida para as pessoas, tanto para o povo português como para o povo moçambicano. E daí que nós achamos que esta nossa união, esta nossa cooperação vai permitir, tanto por lado português como do lado moçambicano, nos concentrarmos, portanto, neste desenvolvimento econômico, mas virado também para o lado social. Sim. Porque não temos como fazer o verdadeiro desenvolvimento sem, portanto, reparar para as pessoas, criar melhores condições de vida para as pessoas. Por isso que apostarmos na educação, apostarmos na ciência, no conhecimento, na investigação, na tecnologia, mas, sobretudo, no capital humano. É extremamente importante, tanto do lado português como do lado moçambicano, porque não há desenvolvimento em qualquer parte do mundo sem capital humano. Daí que esta aposta na formação das pessoas, na formação da juventude, é, sem mais dúvida, estratégica. E, para terminar, a nossa visão em Moçambique não é só concentrar a nossa economia na indústria extrativa ou nos hidrocarbonetos, é diversificar a economia moçambicana. E a diversificação da economia moçambicana passa por apostarmos, sobretudo, nos corredores de desenvolvimento,
a relação entre Moçambique e Portugal nasceu da rota marítima, não da via rodoviária nem via aérea. Agora estamos satisfeitos porque temos ligação aérea, temos ligação marítima, mas os corredores de desenvolvimento de Maputo, Beira e Nacala são extremamente importantes para a logística, daí a nossa aposta no transporte e na logística, também a nossa aposta no turismo. Como eu disse aqui, Moçambique tem cerca de 2.700 quilómetros de costa, lindas praias, ilhas paradisíacas, águas cristalinas, uma gastronomia extraordinária, fabulosa, o melhor camarão do mundo está em Moçambique, os restaurantes. Um dos sinais da excelente cooperação entre Moçambique e Portugal é a qualidade da gastronomia. Os restaurantes portugueses em Moçambique fazem uma comida extraordinária, que temos que manter esta relação de amizade e cooperação. E fico feliz também porque já há restaurantes moçambicanos ou com gastronomia moçambicana em Portugal. E com sucesso. E com sucesso absoluto. Já sei que os portugueses gostam da matapa, gostam também do camarão moçambicano e nós também gostamos, portanto, da gastronomia portuguesa. Portanto, o turismo... Bacalhau. O bacalhau. Claro. Sem margem de dúvidas. E um bom leitão à beirada. Isso é fantástico. Então, é sem margem de dúvidas. Portanto, fica para a próxima vez, Sr. Presidente, fica o desafio. Fica aqui um desafio para... Eu não sei se é possível alterar a emenda do jantar da manhã à noite, Sr. Presidente, mas enfim, faremos os possíveis. Faremos os possíveis. Um bom vinho de Porto. Esse é imprescindível. Então, é imprescindível. Por isso que a nossa relação de amizade e cooperação, de diversificação da nossa economia passa por apostarmos na agricultura, no turismo, na tecnologia, na economia azul, transporte, logística, que acho que são áreas de industrialização. Portanto, são áreas extremamente importantes para o desenvolvimento dos nossos dois países e achamos que com esta diversificação da economia e com a aposta nessas áreas que faço referência, estão todas as condições criadas para nos próximos 10 anos termos uma cooperação estratégica que possa fazer com que os nossos dois países cresçam, desenvolvam, com resultado, mas com as atenções viradas para criarmos melhores condições de vida para as pessoas. Estamos a falar muito da questão dos 10 anos porque vocês estão no início dos mandatos. Estamos no início dos Portanto, mandatos. estamos a falar de 10 anos. Eu sei. O mandato é de 5 anos. Eu sei. Mas normalmente há sempre um segundo. Não estou aqui a colocar essa questão. Não. Aliás, voltando à gastronomia. Ainda não. Ficando na gastronomia, exatamente. Voltando à gastronomia, eu estava a lembrar de um bom cabrito assado. Estava a lembrar de um cozido à portuguesa, que é uma coisa fantástica. Portanto, verdadeiramente, até na gastronomia, nós temos uma riqueza fabulosa, parcerias, e é muito importante que haja este gosto mútuo pelas culturas, neste caso a cultura gastronómica, de cada um dos povos. Portanto, estamos no bom caminho. Eu diria que, relativamente à questão da formação, ela é muito determinante. Nós temos da melhor formação do ensino superior que existe na Europa. É por isso que os nossos jovens são tão aliciados para ir para outras economias. Estamos numa escola de excelência, aqui como há outras no nosso país, e não apenas em Lisboa, distribuídas por todo o país. E, portanto, essa oferta está disponível para os jovens moçambicanos, para os futuros líderes moçambicanos. E não é só na formação do ensino superior, nos mestrados, nos doutoramentos. Nós temos em áreas setoriais uma capacidade formativa de grande qualidade, do melhor que se faz no mundo. Dou apenas como exemplo as Forças Armadas. Sim. Relevantíssima, onde já existe alguma formação, existe alguma cooperação e onde há disponibilidade de Portugal para continuar a aprofundar esse tipo de formação. Os centros de investigação. Nós temos centros de investigação fabulosos no nosso país. Ainda na semana passada visitei o I3S no Porto, onde há, por acaso não tenho certeza se há investigadores de Moçambique, mas há investigadores de países amigos do âmbito da CPLP que estão lá. Portanto, nós temos que passar precisamente para esta partilha e para o desenvolvimento de ações conjuntas, porque
porque isso reproduz muito mais do que a simples troca comercial ou de uma simples formação que depois não tem continuidade. E eu julgo que há aqui muito campo para explorar dentro, volto a citar, aquela intervenção inicial de orientação para os resultados. Coisas concretas. Nós precisamos absolutamente fazer isso, porque isso também gera confiança nos nossos empresários e nos nossos investidores. É a partilha do conhecimento Claro. também, que é essencial para a concretização É essencial. dos Por exemplo, projetos. há áreas Vai. que são comuns. Sim. Nós somos banhados por oceanos. As alterações climatéricas, as severidades atmosféricas precisam de conhecimento, precisam de Era investigação, precisamente essa área precisam que- de respostas. Nós podemos e devemos cooperar, quer bilateralmente, quer no âmbito da CPLP. São áreas, não nos faltam áreas onde podemos e devemos progredir. Temos é que definir prioridades, porque é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Claro. E era exatamente essa questão onde eu queria entrar: a energia, as infraestruturas, o clima, até porque da última vez, aqui no Air African Forum, Moçambique tinha atravessado uma intempérie que provocou um número elevadíssimo de mortos e prejuízos enormes. No início deste ano, quer Portugal, quer Moçambique também passaram por várias intempéries. E eu pergunto-vos, começando por si, Sr. Presidente Chapo, depois dessas intempéries que ambos os países enfrentaram logo no início do ano, que sinergias e conhecimentos podem ser partilhados na resposta às alterações climáticas? Muito obrigado. Antes de mais nada, também queria agradecer, portanto, ao povo português, ao governo e à Sua Excelência Presidente da República pela solidariedade que nós tivemos durante as cheias, inundações, ciclones que sofremos ciclicamente em Moçambique, principalmente entre os meses de janeiro a março, que são meses, portanto, de época chuvosa. As mudanças climáticas são uma realidade. Já agora, mesmo aqui sentado, Sua Excelência Presidente da República, António Seguro, dizia que, Presidente, como é que está a temperatura em Moçambique? Eu dizia a ela que estávamos no inverno, mas não estava a fazer tão frio. E eu estava a dizer que Portugal está numa época de verão, e Sua Excelência Presidente da República dizia que não, esta semana está melhor. Semana passada estava um calor infernal. Então, realmente as mudanças climáticas são um desafio, e como disse muito bem Cristina, este desafio para Moçambique e também para Portugal. Sim. Como sabe, tivemos cheias e inundações na mesma época, e até houve perca de vidas humanas, tanto do lado de Moçambique como do lado de Portugal. Mas mesmo assim, Portugal mostrou a sua solidariedade a Moçambique, dando vários apoios, por um lado, de forma bilateral, na relação entre Moçambique e Portugal, mas também de forma multilateral, ao nível da União Europeia, ao nível também da CPLP. E eu queria agradecer bastante. Respondendo diretamente à sua questão, gostaria também de fazer referência que, no que toca à formação, há uma excelente relação na área da defesa e segurança entre as Forças Armadas de Portugal e as Forças Armadas de Moçambique. Temos, portanto, a cooperação histórica e, neste momento, há a formação em Moçambique, ao nível das Forças Armadas, que resulta, portanto, desta cooperação Sim. entre Moçambique e Portugal e que no que toca também ao combate ao terrorismo. E nas cheias e inundações, as nossas Forças Armadas estiveram, portanto, a trabalhar no terreno, no salvamento das pessoas. As forças portuguesas não só estiveram do lado de Portugal a fazer o mesmo trabalho na mesma época, mas também tivemos as forças portuguesas que estão em Moçambique, no âmbito da formação, a fazerem também o apoio no salvamento das pessoas junto, portanto, às forças moçambicanas. E nós queremos, mais uma vez, dizer que é extremamente importante, neste processo de desenvolvimento, pensarmos em infraestruturas resilientes. Infraestruturas resilientes aos desastres naturais, tanto por parte de Portugal como por parte de Moçambique, e começarmos a fazer esse desenvolvimento estratégico para os próximos anos, sempre a pensarmos nas mudanças climáticas, que são uma realidade. O Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, tem dito de forma regular que temos que, como o mundo,
percebermos que o aquecimento global é uma realidade e nós todos precisamos de perceber que, como governos, temos que integrar esses desafios de mudanças climáticas nos nossos projetos, nas nossas relações de amizade e cooperação e, sobretudo, nessa visão estratégica que nós temos para os próximos anos. E achamos que a sua pergunta está muito bem colocada e nós vamos trabalhar neste sentido, por forma que realmente possamos construir infraestruturas resilientes, haja realmente ordenamento territorial, as pessoas não possam construir em locais, portanto, onde pode haver cheias e inundações, reordenarmos, portanto, os assentamentos informais. Os desafios são vários, relacionados com as mudanças climáticas, o impacto dos desastres naturais, mas como governo queremos mais uma vez agradecer a grande solidariedade, portanto, do povo português durante este período que tivemos. Muito obrigada. Obrigado. Sr. Presidente Seguro, estamos aqui a falar exatamente de questões que dizem respeito aos dois países e onde podem ser partilhadas sinergias, conhecimentos, apoios, ajudas. É verdade. Eu quero sublinhar esta perspectiva do Sr. Presidente Daniel Chapo em relação às severidades atmosféricas. Hoje a investigação está bastante desenvolvida. Há conhecimento. Trata-se apenas de tentar corrigir erros do passado, que é muito difícil, designadamente, como referiam, em matéria de planeamento urbanístico, de ordenamento do território, mas há hoje modelos que nos permitem, de alguma forma, diminuir as consequências devastadoras dessas severidades atmosféricas. Modelos que podem delimitar quais são as áreas de cheias, avisos à população, prevenção e uma cultura de responsabilidade das próprias populações. E, por isso, Portugal estará sempre disponível para colaborar com o povo amigo de Moçambique no que diz respeito a essas prevenções ou diminuição das consequências dessas catástrofes. E depois sublinhar aqui uma dimensão que tem a ver também a maneira como nós devemos olhar para Moçambique e se quisermos numa perspectiva mais vasta para a África. Olhar como centro e não como periferia. Por exemplo, Moçambique tem uma população extremamente jovem. A Europa tem uma população extremamente envelhecida. Portanto, nós devemos ser inteligentes nesta cooperação e ela ultrapassar apenas a folha do benefício e do prejuízo, do custo e do proveito, da receita e da despesa e ter uma visão mais ampla desta cooperação e por isso insisto muito na partilha. Depois, evitar uma visão extrativa de quando se olha para a África e sermos capazes de desenvolver parcerias e que essas parcerias possam construir uma prosperidade partilhada, no sentido de que todos possamos beneficiar com o investimento que se faz. E eu julgo que isso é muito, muito, muito relevante nesta visão, aliás, que tem a ver com a sua primeira pergunta, nesta visão que nós queremos estabelecer e aprofundar com Moçambique e também no âmbito da CPLP. E na relação, Sr. Presidente, tendo em conta o nosso conhecimento já ao nível das energias renováveis, eu pergunto-lhe a contribuição que podemos dar ao setor energético de Moçambique e à transição energética. Bem, nós ouvimos o Sr. Presidente Daniel Chapo fazer um apelo às empresas portuguesas, Fez. precisamente nesse setor e nessa área. E nós temos excelentes empresas portuguesas, temos uma tecnologia de ponta nessa área, portanto, trata-se de promover o casamento para que ele seja feliz. Sem divórcios. Isso é que não. Agora, eu gostava de Como ouvir... sabe, os casamentos são eternos enquanto duram, não é? Exatamente. E enquanto duram, podem ser bons. Exatamente. Há muita reciprocidade. Presidente Daniel Chapo, há pouco falávamos exatamente da voz que Portugal e Moçambique devem ter nos fóruns internacionais e na atual conjuntura geopolítica global, até porque já é recorrente dizermos vivemos num mundo cada vez mais perigoso, como é que podem Portugal e Moçambique reforçar a voz dos países lusófonos, por exemplo, através da CPLP, nos grandes fóruns internacionais, como a União Europeia, e temos tido voz, na União Africana, na ONU, começando por si. Muito obrigado. Essa é uma questão muito importante. Como disse muito bem Sua Excelência Presidente, antes de responder a sua questão, nós, nesta questão da diversificação da economia em Moçambique, a energia é um dos setores
bastante importantes para o nosso desenvolvimento. E como sabe, nós temos neste momento a nossa principal barragem, que nasce da cooperação entre Moçambique e Portugal, das nossas relações históricas, a barragem de Caorabassa em Tete, que não só fornece energia a Moçambique, mas a região toda da SADC. E nós, neste momento, estamos a trabalhar para ampliarmos, portanto, passarmos para a segunda fase. Esta segunda fase já estava projetada na altura em que a barragem foi construída e nós achamos que é extremamente importante aumentarmos a capacidade. Temos novos projetos, ainda na bacia do Zambeze, para a construção de novas barragens, no que toca a hidroelétricas. Mas, como sabe muito bem, temos gás, e com gás nós podemos construir centrais elétricas, podemos construir fábrica de fertilizantes e vários investimentos. O gás é como um recurso, portanto, extremamente importante para a industrialização. E depois, estamos, portanto, na época da transição energética, temos que pensar em energias limpas, energias verdes, e Moçambique tem uma localização geográfica que tem sol de janeiro a janeiro. Daí que podemos construir também centrais solares para reforçar a capacidade e linhas de transmissão para a exportação de energia elétrica aos países vizinhos, que é um grande mercado. Falo da África do Sul, que é a maior economia da SADC, está com desafios de energia elétrica, a Suazilândia, agora é Eswatini, o Zimbábue, a Zâmbia, também Malawi e vários países da região que neste momento já estamos a exportar energia, mas eles estão com necessidade. Portanto, resumidamente, temos ativos e temos a demanda, que é o mercado. O que nós precisamos é esta cooperação sinergética e estratégica entre os nossos dois países e esta voz para nós podermos, portanto, investir neste setor de energia e corresponder, portanto, à demanda. E indo à sua questão, eu acho que neste momento estamos num bom caminho, ao nível da cooperação bilateral, mas também na cooperação multilateral, como fez referência muito bem. Ao nível da CPLP, precisamos de consolidar cada vez mais a nossa comunidade, sobretudo no que toca ao aspecto de solidariedade. O conceito comunidade traz este aspecto da solidariedade. E como fiz referência aqui, esta solidariedade existe. Nós agora temos um exemplo concreto, tivemos cheias inundações entre os nossos dois países e houve uma solidariedade mútua entre Portugal e Moçambique. E ao nível global, a CPLP deve continuar a consolidar-se cada vez mais e ser uma voz extremamente importante. Como disse, português é a quinta língua mais falada ao nível do mundo e se nós juntarmos os nossos países, vai perceber que temos uma população significativa ao nível do mundo e também se nós formos a juntar as nossas economias, temos uma economia que deve ter voz ao nível global. Por isso que é extremamente importante essa relação económica, essa relação comercial e usarmos a língua portuguesa como uma vantagem comparativa. Sim. Portanto, neste posicionamento ao nível da CPLP. E também queria dizer que ao nível mesmo das Nações Unidas, ao nível da União Africana, nós como países de língua oficial portuguesa, é extremamente importante como o CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, consolidarmos cada vez mais a comunidade, mas sobretudo a questão relacionada com as nossas economias. Como eu disse, nossa programação estratégica como CPLP, fazermos ouvir a nossa voz como CPLP ao nível do mundo, porque temos mercado, temos uma população jovem, temos uma economia robusta, temos recursos como CPLP. Eu tenho dito que os recursos de Moçambique não só são de Moçambique, mas são recursos do mundo, daí que a segurança em Moçambique e a paz em Moçambique deve preocupar a todos nós. E acho que é extremamente importante a pergunta que coloca e temos que continuar a trabalhar juntos para que, na cooperação bilateral, mas sobretudo como a comunidade de países de língua portuguesa, nos posicionarmos economicamente através da nossa língua, que é uma vantagem comparativa, e também fortificarmos cada vez mais as nossas relações econômicas e comerciais. Temos o mercado da CPLP,
extraordinário, uma população jovem que é o futuro. Esta cooperação no que toca, portanto, ao ensino, à ciência, à investigação, à tecnologia, entre a juventude, portanto, nas universidades, bolsas de estudo, a formação do capital humano ao nível da CPLP, não só para se posicionar ao nível da CPLP, mas para que estes jovens também possam ir para os outros mercados e outras comunidades. A ida dos jovens da CPLP para outros mercados globais, também vai fortificar cada vez mais o nosso posicionamento como uma comunidade. Sr. Presidente Seguro, a mesma questão. A nossa voz nos fóruns internacionais. Exatamente. A nossa voz tem uma dupla dimensão de uma convergência fantástica, que é falarmos a mesma língua, isso é extremamente relevante, e faremos tudo para que ela também seja uma língua oficial das Nações Unidas. E, em segundo lugar, falamos também na base de um acervo de valores que é comum. Uma visão de que os conflitos no mundo se resolvem por meios pacíficos, a defesa do multilateralismo, e tudo isso tem uma dimensão que extravasa a nossa relação bilateral. Aliás, a relação bilateral reforça e projeta estas duas capacidades no âmbito da CPLP e também no âmbito das Nações Unidas. Aliás, eu quero aproveitar este momento em público para agradecer ao Sr. Presidente Daniel Chapo não só o apoio, mas o contacto e a dinamização que fez para recolher apoios para a nossa candidatura bem-sucedida ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, portanto, nós também projetamos... Aqui está a orientação para resultados concretos. Sim. E esta solidariedade que se expressa e que depois tem, obviamente, uma tradução muito, muito, muito concreta. E, portanto, eu diria que esta projeção de valores é relevantíssima, que nós possamos continuar a trabalhá-la nesta dimensão bilateral, mas também afirmando noutros fóruns. Como, por exemplo, o reforço da parceria estratégica com a União Europeia é muito relevante para nós podermos, muitas das vezes, ir também buscar recursos e alargar as nossas capacidades para concretizar aquilo que são os nossos desejos e os nossos projetos. Senhores Presidentes, vou lançar-vos um desafio. É que temos sensivelmente 3 minutos até ao fim do nosso tempo. E eu gostava que falássemos de legado e, simultaneamente, de ambição. É que os grandes líderes são reconhecidos não só pelas decisões que tomaram, mas principalmente pelo futuro que ajudam a desenhar. E eu pergunto-vos, começando por si, Presidente de Portugal, que mundo é que gostaria que um jovem português e um jovem moçambicano encontrassem ao iniciar a sua vida profissional daqui a 10 anos? Bem, eu gostaria que as pessoas, genericamente, farei tudo para que as pessoas possam ser felizes. As pessoas são felizes concretizando aquilo que são os seus sonhos e as suas ambições. Eu diria que se nós conseguirmos que daqui a 10 anos o mundo seja menos fragmentado, menos polarizado, menos bélico, menos agressivo, eu acho que não é pedir muito, já seria um ganho extraordinário em relação a este tempo que nós vivemos. E é por isso que quando há povos que têm esta proximidade, como aquela que hoje aqui ficou expressa, esse também é um elemento de confiança para esse futuro. Claro. Não desistirmos deste nosso sonho, porque isso é a condição para que os jovens de Moçambique, de Portugal, todos os jovens de todo o mundo possam realmente concretizar os seus sonhos e sejam felizes onde quer que estejam. Claro que nós queremos muito que eles estejam em Portugal, mas que também conheçam o mundo, que conheçam outras culturas, criem outras redes. Hoje o mundo está completamente conectado. O que nós precisamos realmente é de paz, muita paz. Que é abrir o mundo. Presidente Daniel Chapo, não vou levar muito tempo. O Sr. Presidente António Seguro já disse tudo. Nós queremos que daqui a 10 anos haja um mundo de paz, um mundo de segurança e que os jovens, tanto portugueses como moçambicanos, daqui a 10 anos dissessem o seguinte, que eles estiveram no poder, não saíram de lá ricos, mas foram úteis para cada um de nós, criando melhores condições de vida
para os portugueses, para os moçambicanos e, sobretudo, felicidades para cada um num mundo de paz e segurança. Muito obrigada. Obrigado. Senhores Presidentes, foi um gosto conversar convosco. Muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto. Ficam lançados os motes destes 2 dias de trabalho, que serão certamente muito produtivos. O objetivo deste grande fórum anual é, a quem o Sr. Presidente dá também todo o apoio como Presidente honorário, é exatamente estabelecer a ponte, a relação entre os vários países da CPLP. Por isso, está dado o mote: parceria, investimento, olhar para dentro, mas também para fora. Abrir o mundo. Muito obrigada. Foi um gosto. Obrigada.